Olá, amigos de todo o Brasil, os meus cumprimentos. Mais uma vez, eu, Cid Charles, estou aqui para apresentar mais um vídeo do nosso canal. Vocês se recordam que em 2023 nós fizemos um vídeo falando sobre a reportagem do portal UOL e também no TikTok, trazendo uma matéria sobre um termo de ajustamento de conduta, feito entre o Instituto Banese de Aracaju, Sergipe, com a Faculdade de Medicina, a USP, em São Paulo. Então, esse termo de ajustamento de conduta era justamente para poder fazer uma análise, um estudo sobre os supostos crânios de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e Maria Gomes de Oliveira, a Maria de Déia, posteriormente conhecida como Maria Bonita, que estavam sob poder de supostos familiares em Aracaju. Então, esses crânios foram entregues no laboratório da Faculdade de Medicina de São Paulo, lá da USP. E aí, o que aconteceu? A suposta bisneta de Lampião, a Gleuze Ferreira, que deu uma entrevista dizendo que, no máximo com um ano, isso em 2023, teria o resultado desses estudos. E aí eu gravei um vídeo falando sobre de que eu não acreditaria no resultado, até porque eu venho defendendo uma tese que foi escrita no livro Lampião Invencível, Duas Vidas, Duas Mortes, O Outro Lado da Moeda, do já falecido escritor mineiro José Geraldo Aguiar, de que Lampião e a sua companheira Maria de Déia, Luiz Pedro, enfim, não morreram em Angico. E aí o que aconteceu? Passou-se um ano e nada de resultado. Quando foi em outubro agora de 2024, passado, eu gravei um outro vídeo cobrando o resultado desses estudos, desses exames. Para minha surpresa, eu tomei conhecimento ontem de que no início da semana agora, no início da semana passada, no início do mês agora de agosto, saiu uma matéria no jornal Hoje, também no portal UOL, e na Folha de São Paulo, sobre o resultado desse laudo do estudo que se passou 3 anos e meio. Eu vou trazer agora o primeiro vídeo, a primeira reportagem, para vocês tomarem conhecimento de qual seria os estudos e os exames feitos nesses crânios pela Faculdade de Medicina de São Paulo, através desse termo de ajustamento de conduta. Então eu vou trazer para a gente poder destacar o que era que teria que ser feito e naturalmente foi feito, né? Então vamos lá com o nosso primeiro vídeo para vocês recordarem. As cabeças de Lampião e Maria Bonita. Lampião e Maria Bonita, juntamente com mais 9 cangaceiros, foram mortos no dia 28 de julho de 1938, na Grota do Angico, em Poço Redondo, Sergipe. A partir desse evento, as cabeças dos cangaceiros passaram por várias cidades, em uma exposição um tanto quanto controversa, até que chegaram a Salvador, capital da Bahia, onde ficaram expostas por quase 31 anos no Museu do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. Posteriormente, em 6 de fevereiro de 1969, os restos foram enterrados no cemitério Quintas dos Lázaros, também em Salvador. No ano de 2002, os restos foram retirados das carneiras pela família e teve destino incerto até setembro de 2023, quando a bisneta Gleuza Ferreira resolveu divulgar informações sobre o paradeiro das cabeças ao site UOL. As cabeças do casal de cangaceiros estão na Faculdade de Medicina da USP. Os crânios estão lá por conta de um convênio entre a faculdade e o Instituto Banese, que é o Banco do Estado de Sergipe para análise de DNA, tomografia, reconstituição das ossadas e reconstrução em 3D. Essa foi uma notícia que pegou de surpresa muitos pesquisadores e admiradores do estudo do cangaço nas últimas 2 semanas. Então, vocês puderam assistir aí que o termo de ajustamento de conduta foi para que o laboratório da Faculdade de Medicina da USP fizesse, primeiro, reconstituição das ossadas, segundo, reconstrução em 3D, terceiro,
tomografia e quarto, o item mais importante, análise de DNA. Então, minha gente, nós vamos trazer agora para vocês esse segundo vídeo que traz a reportagem que saiu na semana passada, nessa primeira semana de agosto, trazendo uma matéria da Folha de São Paulo e também uma matéria do UOL e do Jornal Hoje sobre o resultado que está inserido nesse laudo. Então nós vamos tomar conhecimento agora deste vídeo para que logo após a gente possa trocar em miúdos o resultado desses estudos e desse exame. Vamos lá. A Faculdade de Medicina da USP reconstruiu os crânios de Lampião e Maria Bonita. Foi um trabalho de mais de 3 anos. Essas caixas guardam o mais novo capítulo de uma longa e grande história, contada e recontada pelos jornais, nos cinemas e na TV. A de Maria Bonita e Lampião. Os fragmentos de um dos casais mais famosos do Brasil deixaram os laboratórios da Faculdade de Medicina da USP depois de 3 anos e meio de estudos. A família recebe com muito contentamento e gratidão o trabalho que foi feito pela USP, um trabalho de absoluta excelência. A história do cangaço é marcada por polêmicas e controvérsias. Um movimento que surgiu no Nordeste no fim do século XIX. Para uns, homens que lutavam por justiça social. Para outros, bandidos, conhecidos pela violência, assassinatos e estupros. Lampião entrou para o cangaço para vingar a morte do pai, assassinado numa disputa de terras. Depois de 2 décadas de busca, o bando foi morto numa emboscada em 1938. Em um cortejo fúnebre que atravessou o Nordeste, foram exibidas as cabeças dos 9 cangaceiros. As do casal ficaram expostas até 1969 no Museu do IML Nina Rodrigues, em Salvador. E depois sepultadas nas gavetas de madeira do cemitério, também na capital baiana. Só em 2002 foram entregues à família. Dona Expedita, única filha de Maria Bonita e Lampião, guardava em casa. Guardada, pronto, guardada. Como você guarda uma roupa, como você guarda um sapato. Está lá guardada. A reconstrução foi o primeiro grande trabalho das equipes de pesquisa. O crânio de Maria Bonita estava mais íntegro, mas o de Lampião chegou como um monte de cacos. O do meu bisavô era um monte de caquinho. Eu lembro que eu olhei e eu enxergava, sabe, coco seco. O dela não, o dela sempre teve intacto. O dele, bem, tipo, você olhava e não enxergava um crânio. O laudo da USP atestou que essa é Maria Gomes de Oliveira, nascida em 1911 na Bahia, morta aos 27 anos, ao lado de Virgulino Ferreira da Silva, nascido em 1897 em Pernambuco, assassinado aos 41 anos. A nossa certeza, ela é muito forte, ela é muito grande, ela é bem justificada, ela é testada pelas evidências, pelas teorias e pelas provas que a gente tem de que esses crânios constituíram as cabeças que constituíram um dia Lampião e Maria Bonita, que foram assassinados em 1938 na Grota do Angico, divisa de Sergipe e Alagoas. 2 símbolos do sertão e da cultura nordestina, do amor e da rebeldia, da violência e da luta por sobrevivência, do imaginário popular brasileiro, vistos pela primeira vez sem nenhum desses adjetivos. Reconstituir o crânio deles, trazer a dignidade para eles, a gente enxergar como 2 seres humanos. Então, vocês assistiram atentamente esse vídeo e viu que no vídeo tem um representante, tudo que indica, da Faculdade de Medicina, lá da USP em São Paulo, que fala a respeito desse laudo. Mas ele se resume em dizer que por conta das evidências, das teorias, dá uma ligeira impressão, no caso para todos nós que assistimos o vídeo, é que ele estivesse ali dando conta que seria os crânios de Virgulino Ferreira da Silva Lampião e Maria Gomes de Oliveira, a Maria de Déia. Mas não houve uma certeza, não houve uma afirmação por parte
desse cidadão, nesse vídeo, não se afirmou que, na verdade, aqueles 2 crânios seriam do casal de cangaceiros. Por quê? Porque aí vem uma matéria da Folha de São Paulo, que tomou conhecimento de todo o resultado do laudo que foi feito durante esses 3 anos e meio pelo laboratório da Faculdade de Medicina de São Paulo, ou seja, da USP, e a Folha de São Paulo traz um resultado que, na verdade, minha gente, é a cereja desse bolo. A cereja do bolo vocês vão conhecer agora. Uma coisa foi o que o representante lá disse, né? Olha, pelas evidências, pelas teorias, tá? A gente quer saber o resultado. O que o Brasil inteiro esperava desses estudos é que se chegasse à conclusão que dissesse assim, ó, esse crânio aqui é de Virgulino Ferreira da Silva, porque nós fizemos o exame disso e chegamos à conclusão. Esse outro crânio aqui é de Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita, por conta, quer dizer, de boniteza não tem nada. Eu já sempre disse para vocês, deram esse apelido bondoso para ela, mas era uma baixinha de perna meia zambeta, sem bunda, tal, não tinha nada de boniteza. Mas voltando ao caso, então não houve essa afirmação. E se não houve a afirmação, o que é que acontece? O Brasil realmente vai continuar vivendo com esse mistério, infelizmente, porque poderíamos ter feito o que fizeram com outras pessoas, mas resumiram fazer supostamente com familiares mais próximos, que é a análise do exame de DNA. Então eu vou trazer agora a minha assistente Tailane Ferreira para ler a matéria da Folha de São Paulo para vocês aqui agora. Matéria essa que traz a afirmação, através do resultado da análise de DNA, que não foi possível concluir que esses crânios realmente eram de Lampião e de Maria Bonita, de Virgulino Ferreira da Silva e de Maria Gomes de Oliveira. Vamos então à matéria com a minha assistente Tailane Ferreira. Segundo a Folha de São Paulo, sim, foram realizados exames de DNA nas cabeças de Lampião e Maria Bonita, mas o resultado não foi conclusivo. A Faculdade de Medicina da USP em São Paulo foi responsável pela reconstituição e análise dos crânios, incluindo a tentativa de exame de DNA. O objetivo era comparar o DNA dos crânios com os de familiares vivos, mas as análises não foram bem-sucedidas. Apesar da tentativa, o exame de DNA não foi conclusivo, segundo a Folha, devido a fatores como a qualidade do material genético preservado e a comparação com parentes vivos. A reconstituição dos crânios em 3D, por outro lado, foi um sucesso e permitiu visualizar com detalhes as características faciais de Lampião e Maria Bonita. Olha, nesse último parágrafo aí, fala em características. Características não afirmam nada. Nada. Em ciência, ou é ou não é. Então, características não afirmam nada. Porque se afirmasse, nós vamos trazer o resultado do exame que foi feito pelo IML de Brasília no dia 15 de novembro, no mês de novembro de 1996. Se fosse assim, naquela época a gente já teria dito, olha, realmente o senhor João Teixeira Lima ou Antônio Maria da Conceição, fazendeiro de Buritis e de São Francisco, é de fato Lampião. Então, mas houve esse exame lá em Brasília. Mas agora eu quero voltar na análise feita pelo laboratório da Faculdade de Medicina de São Paulo, ou seja, da USP. Vocês prestaram atenção na leitura feita pela minha assistente Tailane Ferreira, na matéria publicada no jornal Folha de São Paulo agora, certo? No início desse mês de agosto, dando conta de que não foi possível chegar à conclusão do resultado para afirmar esse crânio realmente é de Virgulino Ferreira da Silva Lampião e esse outro crânio aqui eu estou afirmando, conforme a análise que foi feita, que foi concluída, de Maria Gomes de Oliveira a Maria de Deia. Não houve essa confirmação, não houve essa afirmação, não houve uma comprovação. Portanto, o mistério continua, minha gente. Não só os nordestinos, mas os brasileiros e até pessoas em outros países vão continuar convivendo com esse mistério, porque passou-se 3 anos e meio. Esses crânios
no laboratório da Faculdade de Medicina de São Paulo, ou seja, da USP, para se chegar a um resultado que, depois de colar os fragmentos, ajeitar para ali, para colar, para dizer que as características estavam levando a crer, naturalmente, que seria o crânio de Virgulino e o outro de Maria Gomes de Oliveira. Não houve. Aí vem a cereja do bolo, que jogou por terra todo esse tempo perdido. A cereja do bolo que deveria ter feito desde o início, porque o que interessava para nós, e o que interessa até hoje, não é reconstrução de crânio, não. Era ter pego esse material dos 2 crânios que está lá e fazer o que fizeram, que foi a análise DNA com os familiares mais próximos. E aí o resultado qual foi? Quando fala a palavra bonitinha, não foi possível concluir, porque, para não usar a palavra naturalmente, negativo, que o exame não deu positivo, ou seja, não deu compatível com os familiares mais próximos, que naturalmente fizeram o exame com esses fragmentos, com os 2 crânios que estavam lá no laboratório da Faculdade de Medicina de São Paulo. Então, o que a gente, na verdade, tem que mostrar a realidade. Tem que mostrar a realidade. A matéria foi clara. Não foi conclusivo, não chegou à conclusão de que, de fato e de direito, para poder se afirmar que é mesmo os crânios de Virgulino Ferreira da Silva e de Maria Gomes de Oliveira, ou seja, de Lampião e da suposta Maria Bonita. Então, qual é a conclusão que nós vamos tirar aqui? É de que vamos continuar com o mistério. Se não houve conclusão, como é então que durante esses anos todos, mais de 90 anos, a suposta filha que mora em Aracaju pode afirmar agora que é filha de Lampião e de Maria Bonita, filha de Virgulino Ferreira da Silva e Maria Gomes de Oliveira? Como é que pode afirmar que ela é filha, que as netas são netas, que bisnetos são bisnetos? Como é que pode afirmar, uma vez que o resultado está no laudo? Está no laudo da USP, da Faculdade de Medicina, dizendo que não teve conclusão, que não chegou a nenhum resultado positivo, apesar de ter feito exames com familiares próximos. Não foi possível concluir que esses crânios realmente é de Lampião e de Maria Bonita. Então, eu acho que agora o Brasil inteiro tomou consciência de que tudo o que aconteceu até hoje, dando conta de que, é filha de Lampião, é neta de Lampião, homenagem de escola de samba pra cá, homenagem pra cá, entrevista de jornal, de blog, de televisão, de rádio. E agora? Como é que pode se afirmar agora esse parentesco, esse laço familiar? Porque, pela matéria, pelo laudo que foi apresentado já no início com características não afirmam. Pois bem, já tratamos desse assunto, e sobre as características que se tratou nessa matéria, que foi feito um exame em 3D, coisa e tal, e que as características são parecidas, eu vou trazer para vocês aqui outra matéria da Folha de São Paulo, que está inserida no livro Lampião Invencível, de José Geraldo Aguiar, matéria de São Paulo de 15 de novembro de 1996, onde traz uma reportagem do exame que foi feito com fotografias de Virgulino Ferreira da Silva. Ele com mais novo, outra com meia idade, na faixa ali dos 40 anos, e outra foto com ele na faixa de 90 anos. E vocês vão saber o resultado agora. Se é característica, se é para basear o resultado de uma pesquisa, de um estudo, for por características, lá atrás, já em 96, Geraldo Aguiar, que já estava em fase de acabamento do seu livro, poderia muito bem dizer, olha, de fato, o Lampião é o seu João Teixeira, seu João Teixeira Lima, ou Antônio Maria da Conceição, que foi o último nome que ele utilizou antes de falecer, em 1993.
Então, se é assim, se são as características que a gente deve se basear, eu vou trazer o resultado desse exame feito pelo IML de Brasília em novembro de 1996. Reportagem da Folha de São Paulo. Vamos lá, Tailane. O IML, Instituto Médico Legal de Brasília DF, concluiu ontem um exame comparativo de fotos, revelando que há várias semelhanças entre Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e o fazendeiro enterrado em Buritis, Minas Gerais, em 1993, diz texto do jornal Folha de São Paulo, de 15 de novembro de 1996. O exame, feito com 2 fotos de Lampião, uma com 40 anos e outra com 29 anos, e outra do fazendeiro supostamente Lampião aos 90 anos, tirada pelo autor, aponta 3 semelhanças. A coincidência do olho direito com a pálpebra caída, uma das características mais marcantes de Lampião, o mesmo formato da silhueta do rosto e uma pequena depressão na sobrancelha esquerda. A reportagem diz ainda: o exame, tecnicamente conhecido como prosopométrico, de comparação de medidas da estrutura do rosto, mediante comparação fotográfica, foi complementada ainda com uma simulação de regressão em computação gráfica. Por essa simulação, o computador envelhece ou rejuvenesce a pessoa com base em suas características principais. A coincidência entre o rosto de Lampião e o do fazendeiro foi muito forte quando feita essa regressão, quase exata, disse Dr. Eduardo Reis, presidente do IML. Vocês ouviram? Características principais, o mesmo termo utilizado nesse exame de 3D, feito lá no laboratório da Faculdade de Medicina da USP. E quem afirmou isso aí foi o Dr. Eduardo Reis. Era a autoridade maior do IML de Brasília na ocasião. E ele disse características principais, quase exata, de que realmente a fotografia do fazendeiro Antônio Maria da Conceição e Virgulino Ferreira da Silva, praticamente exatas pelos exames que foram feitos lá em Brasília naquela época. Então, nós não podemos afirmar, por questões de características, igual essa matéria trouxe desse vídeo que eu exibi agora, o segundo vídeo para vocês com o resultado desse laudo lá da USP. Porque se fosse basear por características, nós já tínhamos a afirmação de Lampião já em 1996, morando em Minas Gerais. Então, o que eu quero trazer para vocês e deixar bem claro, que o que todos nós aguardávamos desse estudo feito na USP, lá na Faculdade de Medicina, no laboratório, era através do resultado da análise de DNA dos 2 crânios. E para esclarecimento da população brasileira, vocês ouviram claramente o que a matéria traz. Eu vou pedir minha assistente para ler novamente essa matéria da Folha de São Paulo, da semana passada, quando foi publicado essa notícia do resultado do laudo de 3 anos e meio de estudo, para que fique bem claro o que fala sobre o resultado da análise de DNA. Vamos lá. Segundo a Folha de São Paulo, sim, foram realizados exames de DNA nas cabeças de Lampião e Maria Bonita. Peraí, já tem uma coisa errada. Como é que a matéria, até mesmo a Folha de São Paulo, traz uma matéria afirmando nas cabeças de Lampião e Maria Bonita? Aí já é uma afirmação sem ter um resultado positivo. Da mesma forma que fala que não houve a conclusão, aí já vai dizendo que as cabeças é de Lampião e de Maria Bonita. De novo, por favor, começa. Segundo a Folha de São Paulo, sim, foram realizados exames de DNA nas cabeças de Lampião e Maria Bonita, mas o resultado não foi conclusivo. A Faculdade de Medicina da USP em São Paulo foi responsável pela reconstituição e análise dos crânios, incluindo a tentativa de exame de DNA. O objetivo era comparar o DNA dos crânios com os de familiares vivos, mas as análises não foram bem-sucedidas. Apesar da tentativa, o exame de DNA não foi conclusivo, segundo a Folha, devido a fatores como a qualidade do material genético preservado e a comparação com parentes vivos. A reconstituição dos crânios em 3D, por outro lado, foi um sucesso e permitiu visualizar com detalhes as características faciais de Lampião e Maria Bonita.
Vocês prestaram atenção no texto da Folha de São Paulo, quando eles dizem, apesar da tentativa, mas tivemos um resultado não conclusivo. Eu achei que esse laudo da USP foi muito generoso, para não usar a palavra resultado negativo, usou um resultado que não foi possível, apesar das tentativas, mas não foi possível concluir e coisa e tal. Seria bonito que chegasse e dissesse assim, olha, né, realmente esse resultado aqui a gente não pode afirmar só pelas características. O resultado mais importante que nós poderíamos trazer para vocês era a análise de DNA. Infelizmente, o resultado não foi o que a gente esperava. Não chegamos à conclusão de que esses crânios não são nem de Virgulino Ferreira da Silva e nem de Maria Gomes de Oliveira. Não era porreta? Se fosse feito uma declaração dessa maneira, era mais claro, mais objetivo. Agora, fizeram um arrudeio lá na Serra para poder dizer. Foram generosos. Ou seja, então está aí. A cereja do bolo que faltava agora para que o Brasil tomasse conhecimento é de que não se chegou à conclusão de afirmar que esses crânios realmente são de Virgulino Ferreira da Silva Lampião e de Maria Gomes de Oliveira, a Maria de Ideia, supostamente após Maria Bonita. Então, se não houve confirmação de quem fez o estudo e que fez a análise de DNA, então tá aí, foi por terra a esperança, principalmente de familiares mais próximos, ou seja, de supostos familiares mais próximos, de que aqueles crânios que foram guardados, olha só, de 38 até 1969, esses crânios estavam no Instituto de Medicina Legal em Salvador. Quando foram expostos para visitação, supostas cabeças daqueles cangaceiros. Aí, quando foi em 69, o governador mandou sepultar. Quando foi no ano de 2002, foi feito um pedido da suposta família que mora em Aracaju, a suposta filha, com a neta, solicitou do governo, o governo liberou esses crânios. E esses crânios ficaram guardados a 7 chaves, de 2002 até 2021. 2021 foi feito um termo de ajustamento de conduta com o Instituto Banés de Aracaju, com a Faculdade de Medicina, a USP de São Paulo. 3 anos e meio se passaram. E lá vieram agora, segundo a matéria, dezembro que saiu esse laudo, e só agora, semana passada, nós ficamos tomando conhecimento. Por que só agora? Passou-se dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, que veio dar publicidade a esse resultado desse laudo. Para quando chegar o resultado, trazer neste resultado desse laudo o que vocês tomaram conhecimento. Então, eu vou ficando por aqui, certo? Esperando que vocês, agora sim, cheguem à conclusão do que eu vinha defendendo. Da tese de José Geraldo Aguiar, do livro que ele escreveu, passou 7 meses com o senhor João Teixeira Lima, Virgulino Ferreira da Silva, em São Francisco. Durante 7 meses ele conviveu com ele. E eu sempre dei, ele morreu antes de dar uma publicidade maior no seu livro, na sua obra literária. E eu pedi à família para que eu pudesse continuar defendendo a tese do livro dele. E continuo afirmando, Lampião não morreu em Angico. Maria de Ideia não morreu em Angico, a Maria Gomes de Oliveira. Luiz Pedro não morreu em Angico. Nós não temos relato, nem prova nenhuma. Cadê os cadáveres? Nunca foi feito lá, poderia ter sido feito uma necrópsia, um laudo cadavérico. Nada foi feito na época. Morreu vários escritores afirmando de que Angico não passou de um embuste, um plano, como dizia Paulo Gastão, um plano para enganar as pessoas.
Alcino Costa, um conhecedor nato lá de Poço Redondo, morreu dizendo que Angico foi um palco recheado de mistérios e de mentiras. Paulo Gastão, um plano para um embuste, um plano para enganar as pessoas. Volantes que deram depois depoimentos de que Lampião realmente não estava lá, não tinha morrido lá, para lá. Mas agora, o resultado desses exames, principalmente da análise de DNA, joga por terra toda essa história de familiares de Virgulino Ferreira da Silva, que tomaram para si o poderio dos crânios. Então, está aí. Poderia ter sido feito também esse exame de DNA, essa análise de DNA, com o neto de Lampião, filho de João Ferreira, o João Peitudo, em Juazeiro do Padre Cício. Por que não chamaram o rapaz para fazer o exame? USP. Com os filhos lá de Minas Gerais, por que não chamaram algum dos filhos? Se tivesse me procurado, com certeza eu conseguiria um dos filhos de lá de Minas Gerais para ir fazer essa análise, para fornecer algum material para comparar com o material dos crânios. Então, quem é que ficou agora no prejuízo? A resposta está com vocês. Eu vou ficando por aqui, graças a Deus, de peito aberto e alma lavada, porque agora nós sabemos de que esses crânios que estão expostos lá no Museu de Arte Sacra em São Paulo, quando a pessoa chegar para uma visitação, vai ver os crânios lá. Como é que vai afirmar se aqueles crânios, um é de Lampião e outro é da Maria de Ideia, Maria Bonita? Como é que vai afirmar? Só por características? Se fosse só por características, pessoal, esse exame que foi feito no IML de Brasília em 1996 já teria dado por fim e teria descoberto que Lampião esteve vivo até agosto de 1993, morando em Minas Gerais. Então, agora é só agradecer, pedir a vocês para curtirem o vídeo, pedir outros amigos e familiares para curtirem também. E eu quero agradecer aqui a nossa assistente Tailane Ferreira e a todos vocês que vão assistir o vídeo daqui para frente. Um abraço e até um próximo.